Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje, dia 4 de maio de 2026, eu, professora Emily, que ministro o componente curricular de práticas experimentais, nós vamos fazer uma atividade prática sobre a oxidação da maçã e dos métodos de conservação, tá? Nós poderíamos escolher a banana, nós poderíamos escolher a pera, frutas que sofrem um processo de oxidação muito visível quando estamos em contato com elas cortadas, tá? Então, eu vou passar para vocês como vai acontecer o nosso roteiro de aula hoje. Primeiro ponto, a nossa aula, ela está acontecendo aqui no Laboratório de Ciências, tá? Vocês foram divididos em duplas e cada dupla recebeu material para que a gente possa executar a parte experimental, tá? Então, como que vai ser dividido o nosso processo de aula? Primeiro ponto, tá? Nós vamos começar com uma pergunta, ok? Primeiro ponto, todos vocês aqui já cortaram uma maçã em casa. Vocês já cortaram uma maçã. E vocês já perceberam que se você deixar a maçã um pouquinho lá cortada, o que acontece com ela? Ela fica o quê? Preta. Ela fica escura, ela escurece. Por um acaso, vocês já se perguntaram o motivo desse escurecimento? Mas a gente percebe que a mesma situação acontece com outras frutas, com a banana, com a pera, esse processo de escurecimento. Então, o primeiro momento é essa reflexão que a gente vai fazer, tá? Que a gente chama de faça agora uma reflexão sobre o tema trabalhado. O segundo ponto, a gente vai começar a fazer o nosso cronograma. Então, eu vou explicar para vocês como que nós vamos iniciar, tá, a parte experimental e como que nós vamos dividir isso, tá? Então, primeiro, vocês receberam, cada dupla recebeu uma maçã inteira, sem cortar, tá? E vocês vão cortar essa maçã, não agora. E nós vamos usar 3 substâncias como conservante. Nós vamos usar a vitamina C, tá? Que a professora trouxe para vocês. Eu trouxe a vitamina C na forma de uma pastilha efervescente, tá? Cada pastilha tem 1 grama de vitamina C, tá? Eu coloquei aí metade de uma pastilha porque a gente vai fazer ela bem concentrada, a diluição dela. Eu coloquei também, trouxe 1 limão, até o limão não está cortado, nós vamos cortar ele na hora de nós fazermos o uso. E vocês receberam o açúcar, tá? Então, nós vamos ter 3 materiais que são usados como conservantes. E nós vamos analisar qual deles vocês acham que é melhor. Alguém de vocês tem alguma sugestão? Se vai ser o limão, se vai ser a pastilha de vitamina C ou se vai ser o açúcar? Alguém tem alguma sugestão? Acho que é limão. Você acha que é o limão, Neto? Uhum. Quem mais tem um outro palpite? Acho que é açúcar. Você acha que é o açúcar, Gi? Nós vamos ver isso na prática, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que nós vamos dividir esse tempo. Primeiro ponto, tá? Vocês vão ter 5 minutos para poder preparar os materiais. O que é isso, prof? Preparar os materiais. Nós vamos cortar a maçã, nós vamos diluir a pastilha e nós vamos cortar o limão, tá? Então, primeiro ponto, presta bem atenção no que a prof vai falar. Vocês receberam aí 3 beckers, 1 becker com açúcar, 1 becker que já tem um pouquinho de água, tá? Aqui que a professora colocou, e no outro becker o limão. Então, o que a professora vai fazer? Enquanto a gente faz o preparo, que são 5 minutos, a hora que a professora der a largada,
vocês vão pegar a pastilha de vitamina C e colocar na água. Depois eu vou cortar o limão e a gente vai espremer o limão, um pouquinho do limão, do suco do limão dentro do becker vazio. E nós vamos cortar 3 pedaços de maçã. Então vocês vão pegar a maçã que vocês receberam na bancada, nós vamos cortar em 3 partes. Cada parte vai ficar em uma placa de Petri, para a gente poder fazer a análise delas, tá? Depois que a gente montou, preparou a nossa atividade, aí a gente vai para a execução. Como que é essa execução? Presta bem atenção. Vocês vão pegar o açúcar que tá aí, o açúcar sólido mesmo, com a espátula e vão jogar por cima da maçã, de uma maçã, tá? Então vocês vão cortar a maçã em 3 partes, cada uma numa plaquinha, certo? Em uma delas vocês vão espalhar o açúcar por cima. Na outra, vocês vão jogar um pouquinho de água que foi diluída a pastilha daquela solução, sabe? Que foi diluída a pastilha, vão jogar ali. E o suco do limão vocês vão jogar na outra maçã. Então, a gente tem 10 minutos para executar essa parte experimental. E nós vamos observar como que acontece. Se ela fica escura, se ela demora mais para ficar escura. E depois que a gente fez esse processo, a gente vai fazer a organização para poder finalizar a nossa parte experimental. Ok? Tudo bem? Então, nós vamos iniciar agora, tá? O nosso preparo. Ok? O que acontece? No preparo, vocês têm que prestar bastante atenção, porque se não preparar de forma correta, a gente não tem aquilo que a gente precisa. Segundo ponto, depois que a gente fizer essa execução, a professora vai atendendo vocês, eu vou vendo quem precisa de ajuda, quem precisa de monitoramento, tá? A professora vai estar à disposição de vocês. E por último, a gente vai visualizar para que a gente possa concluir o nosso trabalho. Quando a gente finalizar o processo ali final, que a gente observar aquilo que resolveu, aquilo que foi mais eficiente na parte de conservação da maçã, aí vocês vão preencher, tá? Um relatório como forma de avaliação também, tá? É um relatório bem curto, tá? Diante de todo o experimento que a gente fez. Então, o que vocês vão fazer, tá? Aqui tem como que a gente faz a parte experimental, o procedimento, passo a passo, bem bonitinho. Aí aqui tem uma tabela, tá? Para que vocês possam fazer essa análise. E aqui são 4 perguntinhas que vocês vão responder, tá? É uma folhinha avaliativa por grupo e tem uma observação, tá? Nós vamos voltar lá na pergunta inicial depois de toda essa fala. Por que essa maçã ou a banana ou a pera, elas escurecem? Vocês já escutaram falar sobre oxidação enzimática? Então, a professora vai explicar. Quando a gente corta a maçã, dentro da maçã existem enzimas, tá? Da maçã, da pera, da banana. Então, assim, essas enzimas, elas são substâncias em que elas aceleram a velocidade das reações. A gente estudou isso lá na cinética, lembra? Das enzimas? Lembra que a gente fez o experimento da batata com a água oxigenada? Que fervia, né, entre aspas, que decompunha a água oxigenada. Então, isso é a presença das enzimas. Só que na maçã, Lorena, o que acontece? A gente tem uma outra enzima que se chama polifenoloxidase. Essa enzima, quando eu corto a maçã, ela oxida em contato com o oxigênio. E ela forma aquela substância escura que se chama melanina. Então, essa enzima mais o oxigênio do ar atmosférico, elas formam a melanina, por isso que escurece, tá? Então, a gente vai começar, nós vamos dar início ao processo, tá? Para que vocês
consigam visualizar, ok? Então, vocês peguem a maçã e eu vou pedir para vocês cortarem ela. Cortem em 3 partes, não precisa ser parte muito grande, tá? Se você quiser até cortar ela em fatia, fica melhor, porque por conta da superfície de contato. E coloca uma em cada plaquinha de Petri. Só que daí nós vamos compartilhar a faca, tá? Pode cortar, Lorena. Aí depois eu circulando e daí eu só... Eles pegaram. Pode. Vitamina C. Taquei tudo, professora. Pode. Não, só não deixa cobrir muito. Não deu. Pelo menos a parte de cima, o composto que a gente vai usar como antioxidante, ele tem que passar em cima da maçã, tá? Aí, aquela que vai o açúcar, vocês dão uma salpicadinha. Agora você tem que dar uma chacoalhadinha, né? Não pode cobrir assim. Tem que formar... Agora nem come. Isso aqui foi. Chacoalha agora, Pedro. Pessoal, então agora que as maçãs, elas estão, né, com o antioxidante, nós vamos aguardar o tempo de execução ali, para que a gente possa fazer a observação. E quando nós terminarmos, nós vamos fazer a conclusão da nossa aula prática. E em seguida a gente vai fazer o preenchimento da atividade avaliativa. Ok? Ok? Então tá bom.